Bom, vamos lá. Eu já fiz o meu vídeo não exatamente sério de hoje. Vou fazer um vídeo um pouco mais conceitual, digamos assim, hoje, sei lá como dizer. Já abordei um primeiro tema aqui no meu canal sobre liberdade de expressão no mundo moderno. Eu vou tentar fazer uma série de vídeos onde eu vou abordar o tema ou assuntos correlatos ao tema que eu considero importantes para criar um background para a gente analisar esse que eu considero um dos problemas mais complexos da atualidade, a questão de limites da liberdade de expressão e diferenciar o direito de se exprimir do direito de ser escutado, falar sobre fake news, etc, etc, etc. Hoje eu vou pegar um assunto menos enrolado, mais filosófico, e talvez as pessoas não vejam muito a correlação com o tema de liberdade de expressão, mas a ideia básica é que o primeiro passo para a gente entender o que é uma fake news, por exemplo, o que é uma mentira, o que é uma declaração falsa intencional, o que é um erro sincero, etc., é a gente entender o que é conhecimento, né? O que é fato, o que é verdade. Então eu vou pegar uma visão bem básica, digamos, epistemologia 101. A primeira é como falar sobre epistemologia em 10 minutos, 10, 20 minutos. Para quem não conhece o termo, epistemologia é a filosofia do conhecimento. É o estudo sobre o que é o conhecimento, qual a fonte do conhecimento e coisas do gênero. E é um assunto para lá de complicado e que é polêmico em muitos aspectos, tem muita semelhança com a filosofia da ciência, mas eu vou fazer uma abordagem bem básica, bem tranquila, que eu acho que só 80% dos filósofos vão querer bater em mim. Primeira coisa que eu quero diferenciar, que muita gente usa como sinônimos, e são palavras sinônimas, mas não são exatamente iguais, né? Porque nenhum sinônimo é exatamente o mesmo significado do outro. Sempre tem uma diferençazinha. A diferença entre fatos e verdades. Basicamente, fato é um evento, uma observação, uma coisa, um fenômeno. Por exemplo, se eu olho pela janela e está chovendo, a chuva é um fato. Para ser mais exato, se eu quiser ser um pouquinho mais filosófico, eu estar vendo a chuva é um fato. É razoavelmente seguro pressupor que a minha visão de chuva não é uma ilusão. Então vamos simplificar e botar assim como se eu olho pela janela e vejo que está chovendo, a chuva é um fato. Agora, a chuva é uma verdade? Não, não é uma verdade. Porque verdade é um juízo de valor sobre uma afirmação. Se eu olho pela janela e falo está chovendo, aí eu posso analisar se esta afirmação de estar chovendo ou não é verdadeira. Ou pegando até o questionamento que eu fiz no início ali, se eu parar para pensar, eu estou vendo a chuva, então essa minha percepção, será que ela é uma alucinação, um sonho, ou ela corresponde aos fatos? Então, se eu quero analisar se algo é verdadeiro ou falso, eu estou fazendo um juízo de valor da ideia. O fato é o evento, é a coisa em si, digamos assim. Já verdades e mentiras são análises do quanto uma ideia, uma percepção corresponde a este fato ou não. Isso é importante para a gente
entender que enquanto os fatos se relacionam ao mundo físico, aquilo acontece assim, aquilo existe assim, as verdades se relacionam ao mundo ideal, ao mundo abstrato. Ah, isso coincide com os fatos? Essa visão coincide com os fatos? Se a gente for lembrar uma analogia, talvez o termo mito não seja muito aplicável, apesar de ser usado classicamente a palavra mito, mas uma analogia muito comum da, da filosofia é o mito da caverna de Platão, que todo mundo conhece e a maioria usa num sentido muito raso, sem entender o que o Platão estava propondo nesse mito da caverna. Mas vamos explicar rapidinho, vamos ver se eu consigo fazer em 3 minutos. A ideia básica do mito da caverna é que existe um grupo de pessoas que vivem dentro de uma caverna, presos por correntes, sempre olhando para o fundo da caverna. E nunca conseguem olhar para o lado de fora da caverna. A luz vem do lado de fora da caverna e projeta sombras nesse fundo da caverna, onde essas pessoas acorrentadas olham. E tudo que elas veem são as sombras do mundo que está lá fora. Até o momento em que um deles consegue escapar dessa prisão, sai da caverna e depara com o mundo real, o mundo externo. E ao voltar para a caverna e tentar explicar para as pessoas que tudo que eles estão vendo são sombras, e a verdade é muito mais complexa, colorida e interessante do que o que eles estão vendo, eles não aceitam. A gente costuma a tratar esse mito da caverna muito de uma maneira de só a questão da percepção contra a realidade, né? Que a percepção é uma o que a gente percebe superficialmente é apenas uma parte da realidade e a realidade exige uma análise mais profunda e no fundo a realidade plena a gente nunca consegue observar. Mas isso não é exatamente o que Platão queria questionar quando ele propôs esse mito da caverna. A ideia dele era confrontar o mundo da percepção com o mundo das ideias. Platão era um racionalista, era uma pessoa que considerava que o conhecimento e a verdade é acessível pela razão. E esse mundo de sombras, de projeção de sombras, era o mundo da percepção. Então, o estudo da natureza direta, a percepção, o estudo empírico, ele estaria limitado a perceber apenas as sombras e a verdade última estaria na metafísica, na análise das ideias. A ideia básica, mais ou menos, seria de que, por exemplo, uma, uma cadeira é chamada de cadeira por ter em comum com as outras cadeiras, os outros objetos que nós chamamos de cadeiras, uma cadeiridade, uma similaridade com a cadeira ideal, aquele conceito abstrato, aquele objeto que não existe no mundo físico, mas que nós conceituamos mentalmente, que seria a cadeira ideal, em que as várias cadeiras físicas compartilham das características essenciais dessa cadeira ideal. Esse é um pensamento bastante grego. Ele influenciou muito a filosofia de Aristóteles e muito a forma como os filósofos cristãos europeus analisaram o mundo durante séculos. E isso começa a ser questionado já por Francis Bacon e Galileu Galilei e coisas do gênero, já na Revolução Científica. Porque qual é a grande questão aí? A grande questão é que este mundo das ideias, esse mundo ideal, ele trata de verdades e não de fatos.
Ele trata, então, dos nossos julgamentos de valores acerca das nossas ideias, percepções e afirmações. Já os fatos, a gente nunca teria acesso pleno aos fatos, porque a gente nunca tem acesso realmente à chuva, por exemplo. Vou pegar o meu exemplo da chuva. Eu olho pela janela e o que eu tenho são as percepções dos meus olhos, do meu nariz, ou se eu boto a mão para fora da janela e sinto a água caindo, da minha pele, as percepções. Não tenho acesso à chuva em si, mas como o meu corpo e o meu cérebro percebem a chuva. O fato seria a chuva em si. E o que há de mais próximo desses fatos seria as nossas percepções e observações. Então, por que esse mundo ideal das ideias em busca da verdade seria mais confiável do que as sombras projetadas na caverna? Não seria esse mundo ideal uma possibilidade de um devaneio de um outro cara que continua preso lá na caverna e está tentando tirar conclusões sem base nas sombras sobre o que está lá fora? Como saber, afinal de contas, se as nossas supostas verdades correspondem aos fatos? Já na Antiguidade Clássica já existia esse tipo de questionamento que era levantado, em vez dos racionalistas, pelos empíricos. E a ideia básica deles é que a base do conhecimento era a experiência humana e não a razão. Que nós conhecemos o mundo a partir do que nós sentimos, do que nós vivemos. E isso também tem os seus problemas e seus limites, porque afinal de contas toda a experiência é, em essência, subjetiva. Eu nunca vou sentir a mesma chuva na minha mão do que você. Afinal, a minha mão é diferente e eu estou pegando gotas em local diferente. As percepções sempre são únicas e não são fatos. Então, a resposta sempre é mais complexa do que essas visões unitárias, digamos assim. O que talvez esteja mais próximo de um paradigma moderno hoje seria o empirismo científico ou o idealismo, né? o idealismo kantiano. O idealismo kantiano ele propõe uma união do racionalismo com o empirismo, dizendo que há certas ideias que são inatas, que são naturais, que vêm a priori ao ser humano, e a partir destas ideias e das experiências nós construímos o conhecimento. É uma ideia é uma suposição muito boa, só que eu tenho dificuldades, e aí eu estou no meu limite do meu conhecimento raso de filosofia, eu tenho dificuldade de entender de onde viria esses princípios a priorísticos que a gente tem que aceitar como verdadeiros. Eu penso muito na ideia da incompletude de Gödel. Aí eu estou complicando demais as coisas, talvez, mas a incompletude de Gödel é um teorema matemático, é um teorema, ou seja, é algo que envolveu demonstração matemática, que comprova que sistemas aritméticos nunca são completos e consistentes ao mesmo tempo. Ou eles são incompletos, ou seja, eles se utilizam de princípios e axiomas que não podem ser demonstrados pelo sistema aritmético, ou são inconsistentes, ou seja, possuem alguma incoerência interna, alguma contradição. E que não é possível, de acordo com o teorema da incompletude de Gödel, não é possível que o sistema aritmético consiga ser ao mesmo tempo consistente e completo. Ou seja, que ele consiga demonstrar todos os princípios que ele utiliza sem nenhum apoio externo, sem nenhuma afirmação por princípio, uma afirmação axiomática, uma afirmação sem provas, botando em termos leigos.
e, e ser coerente. Se ele tenta fazer uma demonstração totalmente interna, sem nenhum apoio de todos os princípios que ele usa, ele acaba caindo em incoerências. Note que isso é um teorema matemático e não se aplica a todo conhecimento, isso se aplica a sistemas aritméticos. Espero que o Schops, amigo meu, não esteja vendo isso, que eu devo estar falando uma asneira matemática imensa, em algum ponto. Mas, mas apesar da incompletude de Gödel ter uma aplicação muito restrita na matemática, a semelhança dele com a ideia de que, em filosofia, uma ideia muito comum, muito antiga, de que necessariamente, ao tentar explicar o mundo, eu vou chegar em algum momento a ou uma afirmação de que eu aceito isso como verdade porque eu não consigo pensar de outra forma, ou seja, um princípio lógico, inquestionável, uma, um dogma, talvez, ou então eu vou ter que assumir que eu não tenho certeza sobre o que eu estou falando, que eu não posso demonstrar aquilo como verdadeiro. Afinal de contas, certeza plena a gente só tem através dos processos de dedução, que são processos que a gente pega princípios gerais e aplica a casos particulares. E a dedução sempre tem que partir de premissas gerais que a gente constrói como? Se for através de nossas experiências, através do confrontamento com os fatos, nós vamos ter a incerteza de que essa nossa percepção e observação contemple todos os fatos, porque nunca há como a gente ter uma observação completa do universo. Esse blá 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 todo, que provavelmente já fez todo mundo dormir, ou largar o vídeo, mais provável, e assistir vídeo de gatos, que são muito mais legais. Falar nisso, gato. Ih, tá se coçando. Botei um vídeo de gato, agora eu vou ter sucesso. Esse blá 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 todo, o que tem a ver com a questão da liberdade de expressão? Quando a gente emite uma afirmação e comunica ao mundo, a gente está sempre tentando, idealmente, falar verdades, ou então estamos mentindo e tentando manipular de alguma forma as pessoas que estão escutando. Ou a si mesmo, tentando se enganar. E qual é o melhor instrumento que a gente tem para analisar se o que está sendo dito é uma notícia ou é fake news? Se é boato ou se é verdade? O primeiro ponto, mais simples de tudo, é o confrontamento com os fatos. Que é muito complicado, às vezes, definir o que é fato ou não, mas a gente tem que sempre lembrar que verdade, verdade mesmo, a gente nunca acessa, a menos que a gente se baseie em axiomas, em princípios ou em dogmas. Então, aquela busca plena de que o que eu estou falando corresponde à verdade última das coisas é uma busca utópica, digamos assim. A minha proposta desse problema imenso que a gente tem, da busca da verdade, é realmente tentar adotar uma mentalidade, primeiro, cética, ou seja, a princípio, se eu não tenho bons motivos para dar crédito ao que está sendo dito, eu não dou crédito. Então, se alguém vira para mim e fala, por exemplo, ivermectina combate a Covid, a minha primeira postura é: peraí, você está falando disso sem base, me apresente os dados. Se não, não é uma cura.
senão você tirou isso da sua cabeça. Fontes, vozes da minha cabeça, né? Há um risco muito grande quando a gente assume, sem o questionamento cético e sem o confrontamento com os fatos, coisas como verdades. E há uma tentação muito grande, que é um dos motores principais da gente, por exemplo, acreditar em teorias da conspiração, a gente considerar que nós somos o grupo que saiu da caverna e que foi para o mundo real, e que a maioria que discorda de nós são aqueles presos que estão olhando para as sombras. Vamos lembrar que o mundo das ideias pode ser muito coerente, muito bonito. O mundo ideal, o mundo que nós concebemos em nossas cabeças, ele atende às nossas vontades. Mas muitas das vezes, as sombras são mais confiáveis. As sombras nas paredes. Porque nós sabemos pelo menos que as sombras são fatos. Já a narrativa do cara que está dizendo que o mundo lá fora é assim e assado, nós não temos como verificar. Então, não sei até que ponto isso vai ajudar. Acho que como uma base, a relação direta com a questão da liberdade de expressão não é simples de traçar na minha cabeça, mas eu intuitivamente acho que é importante a gente começar por aí. Quando pensa em liberdade de expressão, que é refletir um pouco sobre como julgar uma afirmação. Tá certo? É uma epistemologia bem rasa. Tentei não falar de Popper, olha só, e de falseabilidade, mas o conceito está subentendido aí para quem conhece. Talvez eu fale um pouco mais depois num vídeo sobre falseabilidade, tá certo? Mas pensem nisso, gente. Tomem cuidado com as visões coloridas de fora da caverna. E tentemos nos apegar mais aos fatos do que às verdades. Tá certo? Um abração e eu perdi.